Só aguardar mais 2 minutinhos, turma, e já vamos iniciar nossa apresentação, ok? Só para a gente ter 5 minutinhos de tempo para todos os inscritos conseguirem conectar. Você tem uma musiquinha de fundo, Fê. Boa, Melhor que ficar Mari. em silêncio, né? Exatamente, exatamente, meu cara. É tipo elevador, consultório médico. Mais 2 minutinhos, turma, e já iniciamos. Eu tava pensando em cantar, mas daí eu deixei a música rolando. Aí, fácil, não, Mati, você começar a cantar. A música toca pra vocês? Bem Hum, baixinho. bem É baixinho. É, baixinho? Ai, que é tipo de consultório. é, Melhorou? Bem é. baixinho ainda. Acho A que é gente melhor pede você pro cantar. pessoal em casa imaginar colocar a música de elevador do lado deles, tomar um cafezinho com a gente, enquanto É, a gente aguarda. ou só o Mate começar a cantar pra gente. Eu botei Suspicious Mind. Ah, então eu vou tirar, ficou muito Isso baixinho. acabou. Não, Não sem tá problemas. alta. Então tá, já tá chegando nas 10h05. A gente tá com bastante gente já. Eu vou começar então. Pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo, só alegria. Eu sou o Matheus Borges, sou o diretor de vendas aqui da Zendesk Brasil. A gente está aqui muito feliz de compartilhar mais conteúdo aí com vocês. Hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre produtividade e qualidade em CX. E aí a gente está aqui com o Felipe Coelho, nosso parceiro certificado, esse cara que fica 10, 12, 14 horas por dia só estudando o Zendesk. É um grande aliado aí de diversos projetos, diversas entregas. Ele é da consultoria Tecna Sistemas e a gente também está aqui com a Vitória Patriota, a dona do produto. Ela é reconhecida especialista sênior de Workforce Management e Quality Assurance na Zendesk. A gente convidou ela para participar aqui também desse fórum, desse webinar, para nos ajudar a desmistificar e falar um pouco mais dessa solução e ajudar vocês aí a escalar a maturidade do negócio de vocês, tá bom? É, Vamos avançar então aqui, Felipe. Eu acho que para a gente começar a falar antes da gente começar a falar sobre Workforce Management e Quality Assurance, eu queria dar um step back aqui e falar sobre maturidade. Muitos de vocês aqui têm clientes já Zendesk e alguns ainda não são clientes, mas vão ser um dia, com certeza. A ideia aqui é falar um pouco sobre maturidade. Então, hoje, muitas empresas elas já fazem, ou na realidade elas já, não é muitas, as empresas elas fazem o atendimento ao cliente, né? O que a gente vai falar aqui é sobre níveis de maturidade, é o como eu atendo o meu cliente, né? Qual que é o meu progresso? E aí para tudo na vida, né? Tudo que eu faço, desde quando eu começo lá atrás, quando eu sou criança e eu começo a andar de bicicleta, né? Vocês lembram disso? Como que era o teu nível de maturidade? E ao longo do tempo você vai melhorando, né? E você vai muitas vezes, ou vamos pegar um exemplo de como dirigir carro. Hoje vocês dirigem o carro, vocês nem lembram mais o que vocês estão fazendo. Isso já está no piloto, no modo automático, né? Mas no início até o som do carro te atrapalhava, né? Para você passar marcha, tudo. E isso é maturidade. Então a gente coloca as coisas na linha do tempo. Eu acho que a grande provocação que fica aqui é qual é e como está o nível de maturidade hoje do teu time de atendimento. Ou falando mais do que isso, falando sobre o termo Customer Experience, como esse assunto hoje é relevante e ele avança de forma madura no teu negócio. Então aqui a gente monta um quadrante onde a gente começa desde o reativo, depois ele vai para o modo operacional,
tático, estratégico e transformacional. A ideia aqui, pessoal, vocês podem tirar um print dessa tela para vocês fazerem uma leitura com mais calma aqui. Eu acho que se eu ficar passando passo a passo aqui vai ficar muito longo, mas eu montei esse material aqui justamente para você se identificar e entender aonde que você avança desde processos manuais, o CX ainda é visto como suporte, né? Porque a gente confunde, né? Customer Experience com suporte, né? Ah, desde de você ter uma autorresolução, processos automatizados e integrados, uma estratégia de interação totalmente orientada ao comportamento do teu cliente, até você chegar a ser uma love brand, onde até os teus concorrentes te enxergam como uma empresa, um benchmarking pro mercado. Então, esse aqui tem bastante conteúdo, por favor, entendam bem aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. E aqui, tranquilamente, ele deixa as características do teu negócio, né? Desde um processo extremamente manual, no operacional você já tem uma ferramenta de atendimento. Acredito que vocês, a maioria aqui, já esteja de operacional e tático, né? E desde no operacional, muita gente se encaixa porque ele pega desde uma URA simples, muita a parte mais de triagem, quando a gente fala de chatbot, ele é um bot mais de guia, né? Como se fosse um bot porteiro, como a gente chama, né? Depois a gente indo para um tático, já adotando automações, a gente já começa a ver uma certa inteligência de chatbot, regras, integrações baseadas em API, consumindo APIs, né, de sistemas legados, já começa a enxergar métricas acompanhadas regularmente, com frequência, né? E o CX influenciando nas decisões táticas do negócio. Já tem toda a parte também de omnicanalidade, diferente do operacional, que muitas empresas ainda estão no modo multicanal, com diversos canais espalhados, com base de dados espalhadas. No tático, a gente já começa a ver uma omnicanalidade funcionando. Você vai para um nível estratégico, a maturidade ela já aumenta, ele já tem um foco na diferenciação por experiência, né? Você já subiu nessa montanha, e aí já começa a ver o uso de inteligência artificial nos canais de atendimento, né? Já começa a ver chatbots com linguagem natural, né? O famoso NLP. Já começa a ver o CX incorporado no negócio, né? Ninguém da empresa toma uma decisão antes de realmente avaliar o quanto essa decisão impacta na experiência do cliente. Usam os dados que vêm do suporte, né, da empresa para tomada de decisão, para fazer uma leitura da estratégia de produto, de serviço e de equipe para melhorar essa experiência, né? Então, é uma voz ativa, né? O time de Customer Service na empresa é uma voz ativa dentro da empresa. E aí depois você chegar num nível transformacional, já com uma maturidade muito alta, e aqui a gente começa falando de Quality Assurance e Workforce Management, entrar justamente aqui nesse nível de maturidade, que aí eu acho que essa é a provocação de hoje, aonde a gente começa a incluir você entrando já num nível mais estratégico, quando a gente começa já a mover de um tático para um estratégico, a gente começa a entender que você sim está preocupado com a garantia da qualidade do teu atendimento e você sim está preocupada com a gestão da produtividade da tua equipe. Legal, pessoal? Vamos lá então, Felipe. Eu acho que eu vou começar com os principais desafios e objetivos que a gente enfrenta hoje, né, nas empresas. Primeiro ponto é sempre comunicação e colaboração entre as áreas. Eu acho que isso aqui, não só nas empresas, mas até dentro de casa a gente tem problemas de comunicação, né? Isso que são só duas, três, quatro pessoas, né? Sempre vai existir problemas de comunicação, né? Comunicar não é o que eu falo, mas sim o que o outro entende. Então, essa colaboração entre as áreas, né? O que eu peço e o que o outro vai fazer são coisas bem diferentes e esse engajamento, né? A gente começa a entender que as empresas parece que tem microempresas dentro daquela empresa, né? Cada um é um ser vivo ali dentro, com os seus desafios e com os seus indicadores, as suas metas. Por isso que quando a gente fala de customer experience, a gente fala que a empresa tem esse propósito, né? De levar a experiência para o cliente. Produtividade dos funcionários, isso
cada vez mais é mais relevante nos projetos. Todo mundo precisa melhorar a produtividade e medir a produtividade. A questão toda é como a gente faz isso sem tecnologia. Eu acredito que a gente faz isso muito por percepção. Será que o meu funcionário é produtivo? O máximo que eu consigo fazer é ver a demanda versus o executado, né? Eu tenho um Excel, eu vejo a tela dele, eu fico monitorando o meu funcionário. Então, sem tecnologia é extremamente difícil avançar nesse nível de maturidade. Esse é um dos pontos que a gente vai falar muito hoje, tá? Que é justamente a parte de Workforce Management, WFM. Segurança da informação e compliance é um outro ponto super importante. Volto ali. A experiência do funcionário, é outro ponto super relevante na pauta hoje das empresas, tá? O funcionário, ele enxerga a empresa como um projeto de carreira. Se vocês não estiverem se preocupando com a experiência do funcionário de vocês, vocês vão perdê-los, né? Então a gente precisa todos os dias, sim, reter talentos e aqui não é só dinheiro, pessoal. As pessoas elas tomam decisão porque elas não aguentam mais. Muitas vezes a própria tecnologia é um agravante, né? Então, se você senta do lado de um analista de atendimento lá, você começa a ver o quão difícil é o trabalho dele. O quanto ter 8, 9, 10, 12 telas para trabalhar é difícil. Então, essa pessoa vai embora. A parte de inteligência de dados, indicadores e quality assurance. Aqui é muito importante que é como que eu exploro mais e garanto que o meu atendimento ele tem um padrão de qualidade. Esse é um outro tema que a gente vai falar hoje, que vai ser muito relevante. E aí um outro tema que é um desafio é a parte de inteligência artificial, tanto ela preditiva quanto generativa. Então eu coloquei esses desafios aqui para justamente vocês concordam que esses são os desafios e objetivos que vocês perseguem todos os dias para evoluir na empresa de vocês? Aqui nesse webinar a gente vai pegar dois pontos desses tantos desafios aqui. A gente colocou produtividade do funcionário e quality assurance nesse webinar, tá? Mas quando vocês pensarem nesses desafios, pensem em Zendesk, aqui a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Vamos começar então por Workforce Management. Acho que o principal ponto aqui é a demanda não para de crescer, preciso contratar mais pessoas, é isso que eu escuto muito todos os dias. Minha equipe está sobrecarregada, eu não consigo mais dar vazão, eu tenho um backlog muito grande, eu não estou conseguindo, está sobrecarregado, tenho que contratar mais pessoas. Eu não confio na produtividade das pessoas, quero todo mundo no escritório agora. Então, achando que assim eu vou melhorar a produtividade, né? Porque eu estou vendo as pessoas aqui e eu garanto que a produtividade dela vai melhorar. Eu até controlo, mas eu faço tudo no Excel, que é uma ferramenta extremamente manipulável. Eu manipulo ela como eu quero. E como que eu audito isso depois? Então, cara, fazer no Excel, pessoal, você pode colocar o que você quiser, o Excel aceita tudo. Então, você até faz, mas fazendo Excel, você pode fazer o que você quiser. Então, não é a tecnologia que está fazendo isso para ti, e com certeza, não sei se você consegue confiar 100% naquele dado. Eu não tenho equipe, eu não tenho dados real time da minha equipe. Ou seja, a pergunta para o gestor é: aonde está a minha equipe? O que eles estão fazendo? Como que eu gerencio isso? Como que eu coloco essa governança em cima da minha equipe para você extrair o melhor dela? Que você é o capitão dessa equipe, é você que aponta para onde vai o barco, né? E a equipe está ali junto contigo. Então, eles estão olhando e estão esperando o teu comando. Então, como que você faz isso sem tecnologia? Falando de 2025, quase 26, tem tecnologia para isso, tá, pessoal? Não consigo montar a escala da minha equipe. Isso aqui tem muita gente sofrendo ainda até hoje. Eu preparei um vídeo aqui que acho que é bem engraçado. É como se fosse um reflexo de uma empresa contratando um profissional para aumentar a produtividade. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, buddy.
And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you're going to see. We're going to take the extra. What's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. Nossa. He fits right in here. To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. Então, eu tava assistindo eu tava preparando esse material e eu vi esse vídeo na internet e eu associei isso ao Workforce Management. Aí eu pensei, cara, eu preciso trazer esse vídeo para cá, porque aqui ilustra o exemplo de uma empresa que ela está trabalhando com workforce management na força, né, digamos assim. E às vezes a gente vê isso nas empresas, né? Contrata lá gerentes, digamos assim, mais estilo pitbull, né? E aí aqui a gente vê um exemplo aqui, claro que aqui é uma brincadeira, né? Mas aqui acho que a grande questão acho que hoje em dia não precisa mais disso. A gente tem tecnologia para poder ajudar os gestores a tomar as decisões e justamente pegar essas falas aqui que eu coloquei, né? E você sobreviver a isso e superar esse desafio, tá bom? Vamos lá. Acho que agora vou falar um pouco sobre Quality Assurance, que é justamente o famoso Zendesk QA, né? QA. Hoje em dia, o que eu escuto dos clientes é não consigo fazer quality assurance porque são muitos tickets. Ou eu não consigo porque são muitos canais. Cada canal ele está espalhado em diversos sistemas, automaticamente eu tenho base de dados separadas e eu não consigo garantir a qualidade. Por isso que eu coloquei aqui uma figura de um cozinheiro. Todos vocês aqui, quando vocês fazem, né, a comida de vocês, o que que vocês fazem antes de servir pros convidados de vocês? Vocês experimentam a comida, vocês experimentam o molho. E aqui eu fiquei lembrando, pensando em casa, e eu sou bom de criatividade. Como é que eu posso pensar em quality assurance? Daí eu lembrei do cozinheiro. E é justamente isso. A pergunta que fica para vocês vocês atendem 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 chamados, né? 100.000 tickets no mês. Vocês estão experimentando esse molho, esse atendimento? Então, muitas empresas falam que conseguem fazer, só que só de uma amostragem, de 1 a 5%, porque justamente são muitos chamados. Ou eu até faço, Matheus, mas é apenas dos tickets com CSAT negativo, ou seja, o cliente respondeu que ele não foi bem atendido. Aí o que que o gerente faz? Opa, tudo que for atendimento negativo, eu quero fazer uma auditoria de qualidade, porque eu traduzo que o que não é negativo, o que foi feedback positivo ou que foi neutro, eu traduzo que tá ok. Então quer dizer, vamos supor que você tomou um CSAT negativo de 20 tickets, daqueles 1.000, você vai avaliar só aqueles 20 e os outros 980 você deixa passar. Porque você traduz que aquilo ali é a tua qualidade. Será que realmente os atendimentos que o cliente não respondeu, e cliente silencioso é um perigo, tá, pessoal? O cliente que não responde nada, ele é muito perigoso. Então, como que você se satisfaz que aqueles 980 tickets você garante para o teu diretor e para o teu CEO que você tem qualidade no teu atendimento? E aí também, de novo, tem pessoas que falam que sim, eu tento controlar no Excel. E, de novo, Excel aceita tudo. Ele é totalmente manipulável. Então, pessoal, a gente também criou uma inteligência artificial para ajudar os gestores a garantir a qualidade dos atendimentos. E aí, agora, eu vou passar a palavra para os meus amigos Felipe e Vitória, e eles vão explicar para vocês um pouco mais o como a gente faz isso, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, muito obrigado. A gente vai continuar aqui agora com os nossos convidados. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma rápida introdução do que a gente vai falar um pouco hoje, tá bom?
Perfeito, perfeito. Então, pessoal, seguindo com a nossa apresentação, ótimas palavras do Matheus, sou muito fã desse cara. E antes de iniciar, eu queria fazer um pequeno convite para todos vocês que estão inscritos no nosso webinar. Nós estamos com um processo que é uma análise que pretendemos realizar por meio da ativação temporária dos recursos de QA e WFM nas instâncias de quem já é cliente. O objetivo dessa análise é a gente preparar uma apresentação personalizada para vocês, com os principais indicadores de desempenho e insights estratégicos identificados na sua operação. E aí eu peço que todos os inscritos escaneiem o QR Code, preencham os nossos formulários. A princípio, essa análise ela está válida para os 20 primeiros inscritos que se cadastrarem no nosso formulário, mas os outros inscritos não se preocupem, tá? Vocês serão acionados pelo nosso time para a gente poder detalhar e debater também sobre esse processo. Então, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma oportunidade única que a gente vai ter para poder mapear junto com vocês melhorias, a eficiência do seu atendimento, trazer aqueles insights que o Matheus comentou na prática. Então, o objetivo dessa análise é a gente, tanto para a estrutura do WFM, conseguir trazer para vocês hoje, da operação atual, métricas de ociosidade, de ocupação, de atendimento pelos agentes e evoluindo também para a parte do QA, onde vamos falar sobre as indicações da porcentagem de qualidade, sobre empatia, tom de voz, gramática do seu time. Então é uma oportunidade única que eu quero trazer para vocês, ok? E para quem não é cliente da Zendesk, nós também estamos com uma oportunidade muito legal para conhecer um pouco melhor as nossas soluções. Então, esse é um outro formulário, tá, turma, voltado para quem ainda não é um cliente Zendesk. E o objetivo, após o preenchimento desse formulário, é que a gente alinhe com vocês, né? A gente faça para vocês uma apresentação mais personalizada, completa de cada um dos recursos que a gente vai apresentar hoje. Então, todos que tiverem o interesse, fiquem à vontade para poder escanear o QR Code da tela. Eu vou compartilhar ele novamente no final da apresentação e vocês vão receber por e-mail para que vocês possam participar junto com a gente, ok? Então, vamos lá. Avançando no nosso webinar, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre vocês, vamos começar falando um pouquinho sobre WFM, sobre a gestão da força de trabalho, como ela pode ajudar, apoiar a nossa operação no dia a dia. Então, por meio de previsões inteligentes, que é um dos pontos que nós vamos abordar, o agendamento automático de escala, dos processos de atendimento, supervisão em tempo real, então ele entra muito na parte de dados, de relatórios de desempenho, que isso vai fortalecer a tomada de decisão e a eficiência da equipe de vocês. Então, dos pontos, né, que é legal a gente discutir, e aí eu trazendo até um pouquinho de uma experiência, né, que eu tenho com alguns clientes, que muitos clientes eles reclamam de surpresas sobre o volume de atendimento, que eles não conseguem prever picos, né, de atendimento, que não conseguimos ter uma ideia, uma previsão inteligente da nossa operação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria até de comentar junto com a Vitória é justamente essa parte da previsão. Então, um exemplo, Vitória, na sua experiência, né? Quais podem ser as consequências quando o cliente não consegue fazer um forecast preciso da operação, quando ele não consegue ter essa visibilidade? Bom ponto, Felipe. Eu acho que é muito mais sobre do que só falta de staff, né? Quando a gente pensa em dimensionamento não feito de uma forma correta, a gente já pensa logo em falta de pessoas. Que sim, é uma realidade, mas não é só sobre isso. Eu acho que uma experiência recente que eu tive com um cliente que já é um cliente Zendesk, na época ele não era, quando eles vieram até nós, eles não eram clientes do WFM ainda, não utilizavam o módulo. É, eles tiveram um problema com o inflar realmente o headcount deles. Então, para vocês terem um contexto, essa empresa ela era uma empresa de viagens, tá? Então, existe uma sazonalidade ali durante o período de férias, eles recebem muito mais atendimento e eles já sabem que isso é um comportamento normal dos clientes dele e da operação deles, né?
mas eles tinham um problema que era a falta de acuracidade de métricas do atendimento do agente individualmente. Então, para a gente olhar para um TMA, uma ocupação, qual que é a ociosidade, e eles não tinham visão de que os agentes que eles tinham atualmente na operação deles estavam muito ociosos. Então, eles entenderam que, na verdade, a gente precisava contratar X pessoas, contrataram essas X pessoas para esse período de sazonalidade. No caso deles ali, foram 3 meses, 4 meses do período de férias, que é quando esse pico acontece. E no final das contas, essas pessoas ficaram sem trabalho para fazer, porque a métrica não era correta, eles inflaram totalmente o headcount e foi muita perda de dinheiro, né? Inclusive, nesse caso, aconteceu até demissão, enfim, porque realmente foram muitas pessoas contratadas para um trabalho que não existia, né? Então, eles chegaram para a gente querendo ter métricas mais precisas de TMA, de primeiro tempo de resposta por agente, né? Que eu acho que isso é importante a gente salientar. Não adianta só a gente ter a métrica ali dos tickets, mas também a métrica do agente especificamente. Olhar para ocupação, inatividade, tudo isso para reaver esses cálculos e ter um forecast um dimensionamento, né, um pouco mais confiável. E desde que a gente iniciou esse projeto dessa coleta de métricas como um primeiro passo aí, tem dado super certo. Eu acho que essa fase do processo é muito mais delicada do que a gente imagina, né? Então, como eu falei, claro, a gente às vezes falta, né, pessoas para auxiliar ali na volumetria, mas pode acontecer de inflar também. E aí a gente já sabe, né? Aumentar a SLA, desgastar os agentes, né? É, e uma previsão errada vai impactar tudo isso, afetar o orçamento, o moral do time e a eficiência no geral. Então a gente tem que pensar nesses dois lados. Perfeito, perfeito. Exatamente. Como posso dizer, esses dois lados da balança, né? Às vezes, com uma previsão não muito clara, né, com uma visão não muito clara da operação, a gente pode ter tanto uma equipe que está atolada de serviço, e na minha visão, nos meus relatórios, eu acho que está tudo certo, está todo mundo bem, todo mundo feliz, mas na verdade estão todos sobrecarregados, e isso impacta diretamente no meu cliente final, na qualidade do atendimento, no meu CSAT, no meu NPS, ou o contrário, né? Eu acredito que vou ter um volume gigantesco, é uma Black Friday, é Natal, alguma data comemorativa, mas a minha equipe atual já conseguiria dar demanda daquele volume. Aí eu contrato um monte de headcounts desnecessários que fica mais ociosos ainda dentro da minha operação. Então é um ponto bem legal. E avançando aqui, como que a gente poderia, né, tratar isso na prática? Então, como o WFM ele poderia ajudar a mapear esses históricos de sazonalidade para melhorar essa previsão, né, para a gente conseguir ter de fato mesmo essa estrutura de dados? Uhum, perfeito. Eu acho que, como eu falei, o primeiro ponto é a gente ter os dados com acuracidade, né? Então, a gente precisa entender qual que é a minha ociosidade e a minha inatividade atual, qual que é a ocupação dos meus agentes, qual que é o TMA de cada um deles, qual que é o primeiro tempo de resposta de cada um deles. Tendo essas métricas como base, a gente vai depois olhar para a volumetria. Então, o WFM da Zendesk, ele olha ali para os históricos, né, que já existem dentro da ferramenta, a gente puxa de forma automática, né? É, entende ali quais são as SLAs que vocês querem atingir, qual que é o tempo médio de atendimento que você deseja para sua operação, qual que é o primeiro tempo de resposta que você deseja para sua operação, ocupação e tudo mais, todas essas métricas do mundo ideal, para a gente calcular ali qual seria o número de pessoas necessárias, né? E aí é nessa fase que a gente acaba entendendo, poxa, eu tenho o número de pessoas necessárias, é provavelmente uma questão de ociosidade, o fato que a gente não está atingindo ali as nossas SLAs. Ou pode ser que sim, eu preciso de mais pessoas, não tenho verba para contratar essas pessoas adicionais, mas a ferramenta ainda vai te ajudar ali a otimizar as escalas, tudo mais, da melhor maneira, para que a gente ainda consiga dar conta do recado de alguma forma, com o número de pessoas atual, tá? Então, para recapitular, usando de dados Zendesk, dados reais, usando de históricos, padrões, olhando para a sazonalidade, a gente faz um cálculo ali para entender qual seria a melhor versão em termos de escala da operação, em termos de headcount e tudo mais, tá?
Perfeito, perfeito, ótimo ponto. E esse é um exemplo, pessoal, que eu tô trazendo na tela para vocês, justamente de como a gente consegue acompanhar esses volumes de previsão. Então, seja por ano, por mês, por semana, então a plataforma ela traz essa possibilidade. Então, de fato mesmo, ela vai analisar a sua fonte de dados, gerar essas informações, inclusive eu consigo colocar ajustes de volume, valores atípicos. Então, eu prevejo que vai crescer 20% do meu atendimento, mas eu quero deixar a taxa de ocupação dos meus agentes em 80%, eu quero que o meu TMA seja um TMA específico, então ele vai trazer toda essa parte de previsão, de fato, o que que você precisa ter disponível na sua operação. Então, esse é um ponto muito legal, muito importante. E um outro ponto também que eu vejo que é bastante crítico, né, na operação, como complemento nessa questão da previsão, da disponibilidade dos atendentes, é a parte das escalas. Então, como que a gente pode, né, montar uma escala de atendimento? Então, qual que eu vou saber, qual que tem que ser o horário que eu preciso ter os meus agentes disponíveis, qual horário eu tenho um volume menor de solicitações que eu não preciso ter tanto agente disponível, e evitar esse tempo ocioso, né? Então, saber mesmo se está faltando gente para o café ou se está sobrando, ao contrário, agentes ociosos para tratando, né, demandas. E, ouvi, quais seriam, um exemplo, uns desafios operacionais que isso pode gerar no dia a dia da operação? Nossa, a falta de aderência a um calendário, a uma escala planejada, sendo para mais ou para menos, é um problema, sempre vai ser um problema, porque a gente ou acaba pagando horas extras Sim, desnecessárias, ou a gente ou acaba faltando ali pessoas na janela que foi planejada, né? Então, eu acho que assim, quando a gente tem hora extra que não é oficial, né? A gente que fica além do horário sem registro e tudo mais, bate direto nos custos, né? Porque a empresa acaba pagando mais, muitas vezes sem um controle claro, né? Do porquê que aquela pessoa ficou mais horas, porquê que ela trabalhou mais horas, e também gera uma queda na moral do time, porque aí os agentes, eles veem os colegas trabalhando de forma diferente, talvez mais horas, menos horas, ganhando hora extra em cima disso. Alguns ficam sobrecarregados, né? Obviamente, outros ociosos, e isso vai criar um desconforto e uma desmotivação dentro da equipe, né? E aí, no final, o resultado acontece que a gente tem uma operação muito mais ineficiente, né? Com os agentes mais cansados, desmotivados, e o custo é bem maior, né? Então, a gente precisa ter certeza que a nossa escala não somente ela seja otimizada, mas que a gente tenha um controle até um certo ponto, claro, para entender se o pessoal está seguindo o que realmente foi planejado, né? Então, acho que custos são importantes, mas é só um dos pontos, né, que a gente tem aí com a falta de aderência. exatamente, é o início, né, do iceberg, então a gente pode ter outros impactos referentes a esse processo. E até avançando um pouco, turma, para trazer uma visão para vocês, e aí eu vi como que, um exemplo, né? A gente pode utilizar WFM, uma ferramenta para gerenciamento da força de trabalho, para ajudar nessa questão da criação das escalas, dos processos dentro da nossa solução. Como eu falei antes, né? A gente começa ali pelo planejamento, entender e deixar redondinho qual que é a volumetria que a gente vai receber, qual que é o número de pessoas que a gente precisa. Tudo isso é feito pela inteligência artificial, tá? Não pode, a gente não consegue fugir disso. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar, com que a gente tenha dados reais, que a gente consiga seguir esses dados reais. E aí depois a gente tem algumas diferentes possibilidades em termos de publicar essas escalas e gerar essas escalas, né? A gente tem desde o do approach, que é um pouco mais manual, onde o líder operacional ali ele vai decidir o que que acontece da entrada, saída do agente, e tem um approach completamente automático, né? Então vocês estão dizendo ali, olha, eu quero que a inteligência artificial defina todo o meu dia. Então, eu quero que a inteligência artificial defina onde a Maria e o João vão iniciar e terminar o dia deles, de acordo com a volumetria que vai entrar, de acordo com as habilidades que eles têm, né? Então, quais canais eles conseguem atender e tudo mais. Então, para que, de novo, a gente tenha o dia de forma mais otimizada possível,
tá? E a gente pode ter também uma versão que é mesclada com as duas, que a gente tem um pouco de manual e um pouco de automático, né? Que é geralmente a realidade das operações. A gente não pode deixar, às vezes, né, dependendo das regras aí trabalhistas, se as pessoas fazem domingos ou se fazem, quais são as folgas, enfim, as regras de acordo com isso, a gente vai precisar então fazer uma mescla disso. Mas, de novo, sempre tendo ali os dados que vão ser fornecidos para vocês através da IA, para entender onde que eu tenho gap, onde eu preciso mover pessoas, é, folga inesperada ou dia off por doença, atestado e tudo mais, como que isso afeta a minha operação, onde e como que eu resolvo isso, né? Então, para realmente ajudar o pessoal ali do planejamento que está ali no dia a dia e ajudar o pessoal da operação, saber como agir de forma tempo real e de forma mais fácil, tá? Então, realmente facilitar aí o dia a dia do pessoal. Isso, muito bom, muito bom. E principalmente essa questão da facilidade, né, que a plataforma tem de poder utilizar os dados mesmo da sua operação, as informações que foram levantadas para fazer essa solicitação de escala automática. Então, um exemplo nessa minha tela, até para exemplo para o pessoal de casa, a própria plataforma, ela pode sugerir para vocês toda essa estrutura de escala e já justamente mapeando aonde você pode ter buracos na operação. Ó, Felipe, de 9 a 10 da manhã é tranquilo. Você com dois agentes você consegue atender o seu volume. Não precisa ter 5, 6 pessoas conectadas nesse horário. Ah, mas no período da tarde, das 14 às 16, você tem um pico de atendimento. Então você vai conseguir ter esses insights, saber exatamente em que horário, em que local você deve, de forma mais inteligente, alocar a sua equipe, para que você de fato consiga trabalhar com uma gestão mais eficiente, mais bem estruturada. Então ele traz essa facilidade para a gente. Muito bom. E avançando aqui, um outro ponto também que eu vejo que é um complemento dessa estrutura, né? Então, mesmo quando a gente tem uma escala pronta, ainda tem gente que pode fazer uma hora extra não oficial, que pode chegar atrasado, pode de fato começar a impactar esses indicadores, né? Então, além desse apoio que a gente vai ter na parte da previsão, de criar toda a estrutura e o sistema já trazer para você essa facilidade de onde você deve alocar a sua equipe, também um outro ponto importante que eu vejo como um complemento disso é justamente a parte dos indicadores, né? De conseguir identificar quem que está de fato mesmo trabalhando dentro do período certo, quem que não está trabalhando, quais são os gaps que eu tenho dentro de uma operação. E aí, eu vi, acho que seria legal a gente comentar um pouquinho como que isso pode impactar mesmo, não só o próprio agente, mas o resto do time, né? Então isso acaba sendo até Uhum. uma bola de neve que pode gerar problemas maiores na própria estrutura de atendimento. Não, com certeza. Eu acho que o pessoal que está aqui já sentiu isso na pele algumas vezes, infelizmente, né? É o normal de operação. Eu acho que, como eu falei, quando a gente tem a gente chegando atrasado, fazendo hora extra que não é oficial, isso vai criar uma flutuação no serviço, né? Que é difícil da gente medir o impacto. Porque depois não tem isso tudo registrado certinho, e aí atrapalha muito a análise das métricas reais do atendimento. Então, qual que é o meu tempo médio de atendimento real? Qual que é o meu tempo médio de espera real? Qual que é a minha ocupação, né? Porque o cenário operacional não está refletindo o planejamento. Então, dificulta realmente entender onde que está o problema no dia a dia, de fato, e como que a gente pode agir para melhorar. Então, atrapalha não somente o pessoal do planejamento para entender quais são os próximos picos, mas a produtividade do dia a dia da operação, né, em tempo real, né? Então a gente acaba ficando cego com essas métricas, é, enfim, tendo essa questão de hora extra não oficial, a gente chegando atrasado, falta de aderência, o que seja, e no próximo momento que esse mesmo caso, essa mesma gap acontecer, a gente acaba não tendo uma visão real tão fácil do que fazer ali para remediar aquela situação, né? Legal, legal. Beleza.
E como que eu poderia acompanhar isso? Um exemplo, eu tenho a minha equipe aqui, com o meu time de suporte, eu preciso de fato, né, identificar como que está a minha estrutura, como que está a aderência, as informações mesmo da operação. Então, como que eu poderia fazer isso utilizando, né, a, a- seja a ferramenta de WFM, a estrutura que a gente tem dentro do Zendesk? Bom, eu sou meio enviesada para falar, porque eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, é a cereja do bolo, para qualquer operação que queira manter a qualidade e eficiência do atendimento, claro, né? Porque aqui, na verdade, a gente está focando muito na parte da eficiência. Qualidade vem um pouco depois do fato, né? Então a gente vai monitorar quem está logado, se está ocioso, que vai a garantir que a gente veja realmente que a escala está sendo seguida ou não, e se a escala não estiver sendo seguida, que a gente consiga agir em cima daquilo, né, durante o dia em tempo real. Eu acho que um ponto importante também, quando a gente está falando sobre tempo logado, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Não necessariamente o tempo logado ele é eficiente, né? Então, eu posso ter uma agente que estava ali dentro da Zendesk por 8 horas, mas dentro dessas 8 horas ele resolveu um número de tickets que não é significativo o suficiente, né, para a gente considerar isso uma eficiência. Então, não somente a gente olhar para a aderência, entrou no horário certinho, saiu no horário certinho, fez as pausas onde elas deveriam ser, que são muito importantes, mas também a gente entender, tá, nessas 8 horas onde que o pessoal está passando a maior parte do tempo deles e se isso realmente se traduz em um atendimento resolvido, né? Ou se eu comuniquei com o cliente, ou se eu estou realmente dando atenção àqueles casos que estão entrando, ou se eu estou ali com a tela aberta e não estou agindo em cima daquilo, né? Então, a gente precisa ter essa visão para corrigir os desvios e conseguir ajustar os times, né? Para a gente manter o serviço aliado, enfim, com a demanda e a qualidade que é esperada dentro da empresa, enfim, dentro da operação do atendimento. Legal, legal, ótimo ponto. E aí a gente teria tanto, um exemplo, uma estrutura de dados, de relatórios para poder acompanhar esse horário de programação, o horário registrado, as pausas, o tempo ocioso, a estrutura atrasada, como também, aí voltando aqui até bem rapidinho para mostrar para o time de casa, a possibilidade que a gente tem de até acompanhar em real time. Então, dentro da estrutura, né, do meu atendimento em tempo real, eu tenho dentro da plataforma, que é justamente essa telinha que eu estou mostrando para vocês, esse acompanhamento. Então, eu consigo mesmo visualizar naquele exato momento o que que o meu agente está fazendo. Então, qual ticket ele está trabalhando, eu consigo ter um detalhe melhor das atividades dele. Então eu consigo até visualizar tudo aquilo que foi tickets que ele tratou, o ID do ticket, o tempo, a duração, processos que não estão rastreados. Então, esse processo não rastreado foi algo que ele fez fora do Zendesk, em uma outra plataforma, e aí temos até uma extensão que a gente conseguiria usar no navegador para mapear outros links externos, que ajudaria a entender, né, aonde que ele está gastando tempo. Ah, então eu gasto 5 minutos para responder o cliente, mas no meu back-office, no meu sistema interno, eu estou lá perdendo 15, 20 minutos buscando informações para tentar resolver aquela demanda. Então ele consegue já trazer para a gente essa estrutura que é uma estrutura bem completa mesmo para gerenciamento de dados. Então é um ótimo ponto, pessoal. Eu É, acho só para vontade. para complementar, Felipe, enquanto a gente, enfim, muda ali as telas, é muito importante que a gente tenha claro que não é só sobre o acompanhamento do agente Maria, do João, do Pedro, do Felipe, né? A ideia aqui não é ter esse segmento para a gente ficar em cima do agente. É para a gente entender como que a operação se desenvolve como um todo, né? Então, por exemplo, se eu tenho o João ali demorando 20 minutos para fazer um atendimento que a Maria faz em 10, o que que o João pode aprender da Maria para fazer esse atendimento de forma mais eficiente? E como que isso afeta a minha operação, né? Talvez eu tô com uma fila enorme ali em chat, e eu tenho 3 pessoas ali que estão sendo chaves para que isso aconteça, né? Porque eles têm um atendimento que é mais demorado, ou porque realmente eles estão ansiosos, porque eles estão sendo ineficientes, a gente precisa identificar isso no dia a dia para evitar essas questões de SLA perdida, etc. Esses pontos que a gente já sabe.
Então, acho que é sempre importante mencionar que não é somente sobre o agente em si, mas para a gente entender, enquanto operação, como que eu posso tirar a sobrecarga de um agente que está ali performando bem e distribuir de igualmente para o time, que é uma distribuição mais justa, né? Que é o que é esperado da equipe como um todo. Isso, ótimo, perfeito. E justamente são esses tópicos, né, que nós temos aqui. Então, essa previsão das necessidades do time, então sempre garantindo que a gente tenha o agente certo no lugar certo, a redução do esforço manual para planejamento, então uma série de dados, né, de melhoras que a gente consegue trazer. Então, isso impacta diretamente no custo que vocês têm com hora extra, o tempo da escala, pode ter aumento na aderência, na produtividade do time, então isso é um ponto bem importante. E complementando tudo que a gente falou da estrutura do Workforce Manager, a gente tem uma segunda etapa, né, um segundo passo, que é a parte da gestão da qualidade. Então, eu gosto de ver eles como marido e mulher, né? Como de fato um casal que um complementa o outro nas suas atividades. Então, o próximo ponto, né, para que é uma evolução também que a gente tem na estrutura da nossa escala, é justamente como que a gente consegue, né, além de poder gerenciar e organizar melhor a minha equipe, metrificar também a qualidade do meu atendimento. Então, mudando um pouco para esse assunto da estrutura de qualidade, então eu sei que muitos de vocês hoje já têm um checklist, uma ficha de avaliação para poder metrificar os dados, mas ela é seguida mesmo à risca? Qual que é o percentual que vocês conseguem avaliar? É de fato um percentual que vai gerar um dado significativo para a operação de vocês? Ah, Felipe, eu tenho lá no ano, no mês, 20 mil tickets para poder atender. Desses 20 mil tickets, a gente só consegue avaliar 2, 3%. Então, será que esse valor é o valor real da operação? Será que vocês pegaram só o agente justamente naquele dia ruim, naquele único ticket ruim, e os outros atendimentos dele foram perfeitos, né? Então a gente consegue também tratar, né, e discutir um pouco nesse ponto. E aí, Vi, é, pegando um pouquinho, né, para essa falta de consistência, né, esse processo da operação, o- só puxando um pouquinho, o que que você vê de impacto que isso pode trazer? Acho que você mencionou um ponto, nossa, super importante, né? O Matheus mencionou lá no início da apresentação também. Humanamente é impossível a gente fazer a análise de todo o atendimento, né? Então aí vocês que estão aí em casa, eu não sei se são 20 mil tickets que vocês recebem por mês, se são 10 mil, se são 80, se são 100 mil, né? Mesmo se eu receba 1.000 tickets por mês, é humanamente impossível eu ter uma análise, uma monitoria de qualidade de todos eles, né, de forma manual, né? Então, de ter ali um humano olhando e entendendo se o atendimento foi de acordo ou não. Mesmo que esse processo de qualidade exista dentro de casa, né? Mesmo que vocês tenham esse checklist, não tem como. Então, a gente vê ali como métrica de bench mesmo, de mercado, que quem faz esse processo manual consegue, no máximo, isso é uma métrica boa, é, analisar 5% de 100 mil tickets, 5% de 1.000 tickets, que é muito pouco. É uma análise minúscula, né? Então, isso não te diz realmente como que está a qualidade na equipe inteira. Então, acho que a gente está falando muito sobre inconsistência, né? Que acaba sendo muito pesado para a operação no geral. Então, quando a gente não tem um padrão, a avaliação acaba virando algo subjetivo, né? Então a gente perde a credibilidade, os agentes começam a enxergar o processo ali de monitoria como algo que é chato ou até injusto, e aí entra nesse aspecto aí a questão humana, né? Porque às vezes a gente tem um analista que pega no pé de um agente específico, né? Então a gente precisa remover esse viés desse processo de atendimento também. Então, se a gente não tem uma abordagem consistente, você não vai conseguir identificar os verdadeiros pontos de melhoria ali, né? O processo vira só uma burocracia. Então, a gente acaba não conseguindo levantar ações corretivas reais, né? E a qualidade do atendimento ela não melhora. Então, no fim, a operação não evolui porque a gente não tem um norte claro do que precisa ser feito, né? Eu posso pegar ali, por exemplo, todos os meus tickets que tiveram esse set negativo. Isso não me diz realmente como que está a qualidade do meu atendimento. É uma análise ali de uma
um número muito baixo, né, e um número enviesado de tickets nesse caso. Perfeito, perfeito. Esse é um ótimo ponto, né? E aí, ilustrando tudo que a Vitória comentou, ô turma, é justamente essa telinha, né? Que a gente conseguiria tanto acompanhar as informações, os indicadores que a própria plataforma, né? Que o nosso AutoQA conseguiria avaliar. Então, aí a gente já consegue evoluir, né? De uma escala de poucos atendimentos sendo avaliados para a gente conseguir avaliar tudo, toda a operação e em cima disso, de fato, gerar os dados significativos. Então, saber mesmo aonde que a gente tem que melhorar, o que que eu tenho que fazer para poder trabalhar com a minha equipe. E aí, né, Vitória, a gente comentando um pouquinho sobre esse ponto, né? E quais seriam esses dados, né, esses relatórios que eu posso utilizar, então, após essa análise que o nosso AutoQA vai fazer da base, que é inclusive um dos pontos que gostaria que vocês participassem, né? Preenchesse o QR Code, que vai ser um trabalho bem legal. Como que a gente conseguiria analisar todos esses indicadores depois na prática, né? Eu acho que um ponto super importante aqui é eu não acredito pessoalmente que existe um mundo onde a gente faz esse processo completamente através de inteligência artificial. Eu acho que sempre precisa de um toque humano dentro de uma operação, tá? Eu acho que isso sempre vai ser o caso, e eu preciso de uma interpretação adicional. Mas o que que acontece? Como o Felipe falou ali, a gente precisa ter uma visão geral em pontos base. Então a gente está olhando ali, qual que é o tom daquele atendimento? Qual que foi o nível de empatia desse agente? Será que a gramática está correta, né? A gente tem vários clientes aqui, por exemplo, que estão na área de educação. Um erro gramatical para um cliente que está na área de educação, ele é muito mais grave do que um cliente que está na área de mobilidade, né? Então, que a gente tenha essa consistência dentro do atendimento, consiga fazer isso de forma automática. Claro, depois a ferramenta vai apontar para vocês ali e vai dizer, olha, eu tenho uma lista aqui de 10, 20 tickets, onde eu preciso que um humano olhe para ele, porque existe um risco de cancelamento. O cliente está super insatisfeito com o serviço, ele chegou com um sentimento super negativo e a gente precisa reverter essa situação. Então aí vocês entram ali com essa interpretação que só o humano e o calor que só o humano pode ter, para fazer uma análise adicional aí a gente tentar reverter isso, né? Até, sei lá, mandar um código de desconto, dependendo do caso, para tentar reatar esse relacionamento. É isso, perfeito, perfeito. E aí, justamente, a gente utilizaria todas essas informações, um exemplo, né, que eu estou mostrando para vocês, nessa parte da tomada de decisão. Então, como a Vitória comentou, né, acho que o principal ponto da plataforma de QA não é só monitorar o agente, não é pesar em cima do agente, e sim identificar, principalmente no seu cliente final, aquilo que está insatisfeito, aquilo que está impactando a qualidade do atendimento, seja por algum problema que nem é problema de atendimento, seja algum problema de produto, algo na jornada dele que não deixou ele contente com a marca de vocês, e por esse motivo ele virou um detrator, ele é um cliente que tem um risco de churn, de ir para uma outra marca, de abandonar vocês como cliente. Então o legal é que ele vai trazer esses indicadores. Então ele pega toda a sua estrutura de atendimento, então tudo que acontece nos tickets, as conversas, as mensagens que são tratadas, em cima disso eu tenho uma série de informações, desde tom de voz, empatia, se o processo está sendo sugerido de forma correta, se estou conseguindo ter uma resolução do atendimento do cliente, e com base nas próprias interações do cliente, né? Como ele vai conversando com a gente, eu vou tendo esses que nós chamamos de spotlights, né? Então são informações mesmo de, opa, peraí, ele pediu um atendimento mais especializado, ele está muito insatisfeito com o nosso produto, e aí o que que eu posso fazer, como a Vitória comentou, né? Eu posso dar um cupom para ele, eu posso chamar ele para um treinamento, posso alocar algum CS para dar uma atenção mais especial e mudar essa visão que ele tem do meu produto. Então, de fato, eu vou conseguir trazer essas informações e esses dados para o nosso atendimento. Então, isso é um ponto bem importante que é legal a gente compartilhar com vocês. Perfeito? E, pessoal, só finalizando, tá, essa nossa parte, justamente que é um resumo de todos esses pontos que a gente comentou. Então, quando a gente tem uma estrutura eficiente, né, seja da própria gestão da força de trabalho, como da análise de qualidade, a gente consegue trazer
impactos significativos para a operação. Então, desde a melhora do CSAT, porque de fato você vai conseguir enxergar quais são os gaps que você tem hoje para poder tratar esse ponto. Uma ferramenta automatizada com auto QA, a gente torna aquele impossível possível, né, de analisar todas as estruturas, analisar todos os atendimentos, coisa que manual, infelizmente, a gente não consegue fazer. Então, é um ponto muito legal que a gente tem dentro da nossa plataforma. E nesses minutos finais, turma, eu queria convidar alguns participantes para utilizar o nosso chat, a parte de QA, para encaminhar algumas perguntas, tá? No painel de discussões. Então, algumas a gente pode compartilhar ou a gente consegue encaminhar para vocês todas essas perguntas por e-mail. Então, fiquem à vontade para poder interagir, mandar os seus questionamentos, que o objetivo é que a gente consiga depois chamar cada um para uma conversa para a gente poder tratar cada um desses pontos de discussão, ok? É, E, Mate, quer Ô, complementar, meu Felipe, caro? eu queria que tu voltasse na tela do QR Code para que as Sim, pessoas, quem for entrando, daqui a pouco pode ter entrado depois e a gente tocar nesse ponto aqui. A gente quer muito que vocês participem e nos deem oportunidade para a gente ajudar vocês a avançar nessa maturidade. Então a gente está se disponibilizando para fazer esses relatórios, mostrar para vocês como que está a parte de qualidade e workforce management das equipes de vocês. Isso para quem é cliente Zendesk, a gente consegue fazer esse serviço e mostrar o quanto o produto consegue responder isso rapidamente para vocês e vocês se beneficiarem disso. E aí a gente conseguir avançar. Lembrem que aqui a gente tem é um número limitado, tá, de vouchers que a gente consegue. Então, quem conseguir fazer o cadastro vai se beneficiar disso. E também para aqueles clientes, aquelas empresas que ainda não usam o Zendesk, a gente também consegue agendar uma reunião com os nossos especialistas para a gente justamente falar não somente sobre esse ponto de Workforce Management e Quality Assurance, mas também de todo o potencial que o Zendesk pode ajudar as empresas de vocês, tá bom? perfeito, pessoal. O QR Code, compartilhei ele novamente na tela, tá? Então fiquem à vontade para poder escanear, para poder fazer a inscrição. Após a inscrição, nosso time irá entrar em contato com vocês, tá? Para a gente poder alinhar certinho as agendas para apresentação. E para quem ainda não é cliente da Zendesk, eu convido a conhecer de forma completa a nossa solução. Então, também trouxe um formulário, peço que vocês escaneiem o nosso QR Code. A gente vai ter algumas pequenas perguntinhas e a gente entra em contato com vocês para poder agendar essa apresentação customizada. Então, a ideia é a gente mostrar todo esse ciclo, todo esse processo que apresentamos hoje para vocês em detalhes, para que vocês entendam mesmo como que a gente consegue apoiá-los, como que a gente consegue somar no dia a dia da operação. Tem uma pergunta ali, Fi, sobre WFM. É necessário ter algum skill específico para gerenciar como ADM? Exemplo, dados. Não é necessário, tá? Se a gente está falando em skill no geral, a plataforma ela é bem amigável, digamos assim, em termos de uso. Aí depende de qual que é o objetivo também, tá? Então, claro que quando a gente está falando ali de dimensionamento, a gente precisa trabalhar ali no entendimento de conceito e tudo mais, o que que a plataforma consegue ajudar e o que que é necessário em termos de dados. Mas, no geral, a plataforma ela é bem amigável para uso, tá? Eu acho que, É, ô, Vitória, acho que o próprio software ele também nos traz a oportunidade do próprio aprendizado, porque muitas vezes a gente nunca não implantou, né, o WFM ainda nas empresas, então eu acredito que na pergunta dele e aí, como é que eu mexo nisso aqui, né? Pessoal, lembrando que quando a gente faz a implantação do sistema, a gente faz toda a migração e passagem de conhecimento para vocês, tá? E aí aqui o ponto de oportunidade é um sistema novo, sim, mas a gente treina e deixa vocês capacitados para operar o sistema, tá bom? Não é só instalar, mas a gente tem também um treinamento aqui para vocês evoluírem na gestão do produto, tá? Perfeito, perfeito, pessoal. Peço desculpa pelos 2 minutinhos que a gente estourou o nosso tempo. Agradeço, Matheus, agradeço, Vitória, pelo nosso bate-papo de hoje. Acho que foi
bem significativo, bem enriquecedor. E agradeço a participação de todos que se inscreveram, tá, pessoal? Então a gente aguarda a inscrição de vocês, tanto para quem gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa solução ou participar da nossa análise de qualidade e produtividade da sua operação, que garanto que a gente tem muito caminho para trilhar juntos e ajudar a alcançar aquele sucesso que todos esperam, gente. Aí. Bora Um evoluir a maturidade dos ambientes aí de Customer Experience. Exatamente, pessoal. Um ótimo dia a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês e a gente vai se falando, turma. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.